Bem, eu acho que Tom é uma das coisas mais importantes que eu vou pegar a opinião de Chris sobre esses dois, vocês. Eu acho que Chris, eu vou passar para você agora. Por que as igrejas, o mundo professo de, digamos, cristãos evangélicos é totalmente inconsciente e totalmente incapaz nesse ponto de lidar com as implicações da batida do que está vindo aqui, desde os portões do inferno se abrindo. Então, qual é a sua opinião sobre isto neste momento? Porque, novamente, você recebe muitas críticas. Parece que poderíamos ser os três irmãos negros, e o ponto B é que, sim, você está se esquivando de todas as entradas de esquinas, mas o ponto é que, como a negação e a ignorância andam de mãos dadas, são irmãos siameses de autodestruição. O ponto é que os malvados estão em seu mundo de sobrenaturalismo total. Então você sabe que está fazendo isso. Cris, a sua copesquisa com Tom é sua. Você é um estudante da escritura no idioma original. Você sabe. Nos dê a sua fita, porque, novamente, quer as pessoas queiram negar ou não, quando essa coisa abrir e quando acontecer, eles não serão capazes de basicamente correr para a personalidade média do púlpito. Absolutamente. Parece que o mundo lá fora, chamado de mundo secular, descrente, está despertando para a realidade dessas coisas. E vemos que você conhece programas concorrentes sobre coisas sobrenaturais, caçando OVNIs por toda a televisão. Então o secretário estava acordando muito da igreja e foi atraído meio que adormecendo. Então eles estão prestando atenção e apenas deixando todas essas coisas de lado. Você sabe que isso é o que estamos tentando fazer. É acordar a igreja para ver essas coisas. Elas estão realmente acontecendo e que o aumento no interesse em sobrenatural em todos os eventos recentes que estamos vendo relatados são portais indicativos de portas para o lado da montanha. Eles construíram algo que dedicamos para o feixe de chifre e que vai de Pan, mas que Jesus está anos depois. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, então ele continua falando sobre como Jonas esteve no ventre da terra, mas nós sabemos a história de Jonas, como ele conseguiu no ventre da terra. Diz que foi engolido por um peixe e foi levado para o fundo do oceano. E diz que chegou a uma cidade subaquática, que em hebraico se chama Baralok, e se traduz cidade de portões. E ele passa por um portão no fundo do mar, e onde ele acaba raspando todo o inferno. E não há dúvida sobre onde ele estava, porque disse o Senhor que o livrou do ventre do inferno. O Senhor me livrou do ventre do inferno, disse Jonas. O Hades, então, Jesus disse, como Jonas esteve no ventre da terra por 3 dias e 3 noites sociais, também seja o Filho do Homem. Então, na morte, sepultamento e ressurreição, ele desce à terra e adivinhe, quando ele sai da terra, ele tem as chaves em sua mão. Então agora sabemos que não apenas os seus portais, as chaves, e neste caso ele tenha as chaves para os 8 portões do inferno e da morte e da sepultura. E essa história continua e continua, nós falando um monte disso. A propósito, no livro sobre o caminho dos imortais, veja no número 16 o que acontece com Corã e sua família, quando eles desafiam Moisés e o seu irmão Arão. O portão da terra, a boca da terra, literalmente se abre e o engole. E diz que os derrubaram vivos dentro do Sheol ou do Hades. Gênesis 28 é a escada de Jacó. Ele não diz que é ele diz esta é a casa de Deus e que há uma porta ali, um portão para a casa de Deus. Gênesis 10 fala de Nimrod. Ele começa a ser alguém naquele momento. E podemos falar sobre Nimrod. Nimrod é um exemplo de como às vezes o portão é na verdade uma pessoa. Eles começam a se tornar algo que permite que algo passe por eles.
para essa realidade. Mas no capítulo seguinte ele fatura a Torre de Babel. E mais uma vez os sumérios chamam o seu Tama de portão para Deus. E Chris fez um estudo de palavras sobre isso do hebraico e mostrou que no Antigo Testamento hebraico também significa literalmente o portão para Deus, o portão para a casa de Deus. Então eu não quero apenas continuar, mas o ponto é que este é um conceito muito bíblico. E claro, o lado profético disso para continuar nas escrituras do Novo Testamento. O que acontece? Bem ali onde Isis está agora. Todo mundo está falando sobre um anticristo islâmico. E esse livro é muito popular agora. E você sabe que bom para Joel Rosenberg por trazer a você as ideias sobre isso, para a mente do público. Então muitas pessoas podem saber de onde vem a nação islâmica, mas o que ninguém está falando é, certo, onde seu território está agora. É a área do rio Eufrates. É o que o livro de Apocalipse diz, Apocalipse 9. Quando tudo isso começa a bater no ventilador, diz que anjos poderosos saem do rio Eufrates e atrás deles portões místicos, portais islâmicos. Os islâmicos dizem, os sunitas e os xiitas acreditam que o Mahdi já está aqui e está se escondendo atrás do portal místico daquela região. E que quando for a hora certa, os portões vão se abrir e ele vai subir fora da terra. Mais uma vez, a revelação, o que você sabe, as portas da terra estão abertas e as coisas muito dinâmicas começam a acontecer. Então, de novo, estou dominando a conversa. Me desculpe, eu meio que fico animado. Mas, então, os dois pontos, eu diria que um é dos aspectos mais negligenciados da profecia dos fins dos tempos. Em segundo lugar, é muito bíblico. Então, deveríamos estar falando bem sobre isso. Muitos dos críticos, acabei de ver um que estava me falando a assumir os portões do inferno fora de contexto em Mateus 24, como nos diz de Noé, quando você apenas faz uma palavra e fica nos portões do inferno, a sepultura. Jesus desceu antes de ofender qualquer um. Ele tem a chave do reino, ele nos deu a chave do reino. Porque a maioria das pessoas aqui diga, Tom, você sabe disso, Doug e Joey, disseram que tentei reiterar tantas vezes ao longo de 25 anos que a palavra de Jesus são tão multidimensionais e, portanto, sucintamente simples, mas tão maravilhosa complexas. Isso não é um oxímoro, mas não acreditamos as palavras de Jesus. Veja aqui está a linha de fundo. Eu amo o que os seguidores de Jesus eram no começo. Eles eram chamados de seguidores de Jesus, seguidores de seu caminho, antes de serem chamados de cristãos em Antioquia. Certo, Chris? Oh, sim, está certo. Agora vamos. Fale sobre o estudo de palavras que você fez. Eu acho, porque eu vou te dizer isso, se eu for mais gentil e gentil esta noite. Se for alguém que não tenha ideia do idioma original, desafie alguém como você que conhece os estudos disso para tanto tempo. E o que é exatamente? Como Tom mencionou, nos conte o que você sabe, conte-nos sobre os portões, porque o ponto é que você tem 90% das pessoas por aí que não acreditam que sabemos que estamos falando e logo seremos consumidos e destruídos, a menos que a graça de Deus nos cubra. E vamos em frente, Chris. Os portões. Bem, com certeza, muito obrigado, Steve. Você conhece. Você, em toda a Bíblia, você vê todos os tipos de linguagem sobre os portões do céu e coisas dessa natureza. Você sabe que o portão é apenas um símbolo muito forte nas línguas bíblicas, como os portões da cidade, coisas como essa natureza. Mas você realmente tem portões que soam como coisas que estamos falando sobre nós. Estamos falando sobre coisas como buracos de minhoca, tipo de viagem interdimensional. Você sabe, sonho de Jacó,
algumas pessoas chamariam de escada de Jacó, ou escada de anjos. Ele vê anjos subindo e descendo. Você sabe, muitas pessoas pensam que este era o conselho divino. Isso é representativo de anjos que estavam sobre as outras nações enquanto Jacó viajava. Há todos os tipos de interpretações diferentes dentro do judaísmo. Mas essa ideia de um portal, dessa escada, apostou entre o céu e a terra, entre a dimensão, é uma ideia absolutamente bíblica. E também você sabe que o que está acontecendo quando Nimrod estava tentando construir a Torre de Babel. Temos uma extensa discussão sobre a Batalha da Torre em nosso livro, que com algumas informações sem precedentes que muitos dos leitores provavelmente nem estão familiarizados. Eu sei que em minha pesquisa fiquei surpreso ao descobrir um rei, Nabucodonosor, realmente tentou reconstruir a Torre de Babel. Antes que Deus o golpeasse e o amaldiçoasse, ele era um animal que você conhece. Muitas pessoas pensam que Daniel cuidou dele durante esse tempo, mas na verdade você encontrou os arqueólogos descobertos para roubar um Nabucodonosor que estava se gabando de reconstruir a Torre de Babel. E essa era a sua ambição. Ele iria, faça isso, mas outra coisa que descobrimos. Realmente não acreditamos que aquela torre, você sabe, era algo que seria alto o suficiente naquela sua altitude e realmente permitiria que as pessoas entrassem em contato com os céus. Porque se tivéssemos edifícios que alcançassem essa altura no céu, hoje, provavelmente tornaria isso pálido em comparação. Então realmente não era, você sabe, a ambição, era um portal, era fazer algo que fosse como um portal, que alcançaria os reinos celestiais. E Deus absolutamente não queria permitir isso. Agora, hoje, você sabe, vemos vários tipos de tecnologia competindo para fazer esse tipo de coisas. Eu sei disso. Você sabe que nós conversamos extensivamente sobre o que está acontecendo no CERN, em lugares como esse. E você sabe que acreditamos que realmente poderia haver um esforço para desfazer a Torre de Babel. E acho que estamos vendo o que sabemos na cultura em geral. Nisso, todos estamos se tornando cada vez mais, todos falam a mesma língua. Estamos todos conectados na internet. É muito difícil dizer que você sabe o que Deus amaldiçoou, que Babel foi amplamente desfeita. E acho que também foi para adiantando da hora. Você sabe, quanto mais longe Deus permitirá que isso vá, antes que ele intervenha, eu simplesmente não consigo imaginar ir muito além. Nós sabemos que todos os tipos de experimentos genéticos bizarros estão acontecendo. Os chineses estão se gabando abertamente agora sobre você conhece as habilidades deles para editar um embrião. Então você sabe que em breve teremos crianças projetadas chegando ao longo da linha. E se o Senhor demorar, suspeito que ele não demorará muito, mas apenas com o nível de violação de sua ordem criada que estamos vendo, está chegando ao ponto em que sua ofensa é, você sabe, é tão ofensivo e blasfemo para Deus o que estamos fazendo com a criação que é difícil imaginar isso indo muito além. Steven, Steven, realmente você conhece um tom, você vai em frente, desculpe, depois que você terminar, o que vai dizer a seguir, quero voltar e lidar imediatamente com o que lhe foi dito pelo Senhor, que você entrevistou lá no filme. Você sabe basicamente sobre os gigantes e outras coisas. Por que isso é crítico? Os portões estão relacionados aos anjos caídos, mas também sua progenie e a sua progenie estão tentando fugir do julgamento que o livro de Enoque declara que viria sobre a terra. Então vá em frente e termine o que você está dizendo. Então eu quero que você dê boas-vindas. Sim, se você quiser, sim. Eu quero dizer isso. Então, bem, dos portões da terra, pelo fato de que essa é uma narrativa bíblica e também que a terra é um tanque de retenção sobre o qual fala muito nas escrituras,
que podemos abordar, se você quiser, uma vara que descreva isso, realidades dinâmicas dentro da superfície da Terra, e também algumas descobertas científicas adicionais que foram feitas, mas também há um lado sobrenatural, esotérico ou demoníaco. Isso foi uma das outras coisas que fomos informados, de que fui contatado por um homem cuja mãe era membro da tribo Apache, e ela morava na base do Monte Graham, e ela tem câmeras fixas na montanha. Ela faz isso há anos. Ela vive, e eles enviaram a mim minha caixa cheia de vídeos, e eu tive, Joey, lentamente por todos esses vídeos, e houve alguns momentos que Joey me perguntou, e eu disse que há algumas coisas realmente assustadoras em alguns desses filmes, que ele disse que essa montanha às vezes aparece apenas para ganhar vida, é como espíritos que estão tentando sair da própria montanha. E então algumas dessas coisas assustadoras têm rostos, parecem cinzas alienígenas, coisas muito assustadoras. De qualquer maneira, eu não tenho permissão para tornar essas coisas públicas, Joyce. Assiste a partes disto e você vai se reportar que esses portões também se abriram ao mesmo tempo em que estávamos se abrindo no Oriente Médio. Isso meio que vai para a pergunta que você acabou de me fazer sobre o doutor e os curandeiros de terceira geração da nação Navajo. Mas o que estamos aprendendo é que a atividade nessas áreas parece estar aumentando dramaticamente. Agora, isso foi parte da razão pela qual enviamos Chris. E Chris pegou uma equipe de filmagem e ele foi para a área de Sedona. Você sabe, apenas para obter e ir até lá e conversar com as pessoas que moram na área, que acreditavam que existem portais, e grande parte do nosso livro acabou sendo escrito sobre Sedona, a área que é que é o extremo sul, se você quiser, da trilha Anasazi, que é muito central para a pesquisa que estávamos fazendo no livro. Mas tudo para lá, eu vou deixar contar a história, porque quando ele desceu com uma equipe de filmagem, não conseguiu apenas ver, ele conseguiu mais do que isso. Bem, Chris, você quer falar sobre o que você conseguiu quando foi para lá? Novamente, quero dizer, você postou algumas coisas no YouTube, mas o que está acontecendo? É isso que eu acho que é crítico. Vocês são do Arizona. Timóteo Alberino e a equipe acabou na Sardenha. Eles voltaram para julgo de um mês. Eles estão para o Peru. Tudo isso está acontecendo. E novamente, Tom, espero que as pessoas entendam isso, porque eu acho que isso mostra a sintonia mais incrível da direção de Deus que eu já experimentei pessoalmente. Não há necessidade de nos ligarmos, porque apenas obedecemos ao Senhor. E você sabe que os críticos podem ir basicamente para o Sheol e se divertir. O resultado final é que eles não conseguem o que está acontecendo, porque você sabe que eu acho que, acima de tudo, eles têm medo dessas coisas. Então, Chris, detalha o que você descobriu. Porque em Sedona é considerado um vórtice. São lugares nesta terra que são conhecidos por ser áreas de... Você vai transmitir a transmissão dimensional ou pontos de transmissão. Absolutamente, Steve. Você sabe, você vai entrar na internet e começar a procurar por coisas como gateways, portais interdimensionais, áreas de vórtice Sedona. Simplesmente você vai ver uma e outra vez. Então parecia um ponto de partida natural para onde todos diziam que estavam experimentando essas coisas. E muito material da nova era. E eu tive que vasculhar um monte de bobagens demoníacas, realmente, para sentar onde eu poderia encontrar algo que valesse a pena. Mas um dos lugares que eles continuavam aparecendo repetidamente
Era uma área conhecida como filial de Burstway. Está ficando, você sabe, o tipo de lugar que apenas com a mesma reputação do rancho Skinwalker. E lugares como esse. Essas áreas estão ficando bem conhecidas, e há vários deles, e eles estão listados em nossos livros também. Mas, você sabe, eu continuei encontrando nas fontes de OVNIs. Eu olhava para fora, onde sobressaía essas coisas. Então fomos até um ponto alto no deserto, meio que dava para aquela área do rancho. E eu montei algumas câmeras profissionais. Eu peguei um profissional, um cinegrafista, comigo e minha esposa, e fomos, e todos nós subimos lá, e tínhamos um guia. Você sabe, dirigindo um Jeep. E todas essas coisas. E pegamos algumas coisas que eu realmente não esperava ver. Nunca acreditei muito nessas coisas que eles chamam de fenômeno orbe. Essas bolas de luz que as pessoas pegam na câmera. Muitas vezes você tem partículas de poeira e coisa dessa natureza que aparecem dessa forma, e isso é um fenômeno de câmera muito real. Coisa que as câmeras têm reflexão interna. Às vezes câmeras baratas têm reflexo dentro deles e que cairão o mesmo tipo de fenômeno de luz que teríamos de canhões de alta qualidade. Você sabe como eles em suportes, e pelo menos em um monopólio ou algo assim, para que pudéssemos conhecer a fotografia de boa qualidade e tivéssemos uma câmera de vídeo funcionando ao mesmo tempo em que estávamos tirando fotos, para tentar capturar bem esses orbes. Se você colocar duas câmeras ao mesmo tempo, não será uma partícula de poeira alojada em uma câmera, ou algo que a natureza, ou algum tipo de reflexo que você conhece, inerente ao design da própria câmera. E nós não apenas conseguimos e capturamos em vídeo. Meu fotógrafo viu um orbe a olho nu, mesmo sem usar uma câmera, de forma alguma. Então, definitivamente, não é apenas um fenômeno de câmera. Nós temos um monte dessas coisas, e nós temos uma se movendo em um movimento muito rápido, e parece mudar de direção, uma maneira evasiva, vai para o outro lado. Então, meio que como que se materializa e desaparece. Eu realmente não sei o que fazer, é a primeira vez que vejo algo assim em vídeo. Então isso está realmente em um Facebook, algo escrito que podemos entrar se você quiser. Deus descreve essas realidades dinâmicas dentro da superfície da Terra e também algumas descobertas científicas adicionais que foram feitas, mas também há um lado sobrenatural, esotérico ou demoníaco disso. Isso foi uma das outras coisas que nos disseram, que de fato fui contatado por um homem cuja mãe é membro da tribo Apache, e ela realmente mora na base do Monte Graham. E ela tem câmeras fixas na montanha, que ela faz isso há anos. Ela jogou no lixo. E eles me enviaram uma caixa cheia de vídeos. E eu tive Joey passando lentamente por todos os vídeos. E houve alguns momentos em que Joey, eles me pegaram, disse, o que é isso? Algumas coisas realmente são assustadoras desse filme. Esta montanha parece coisas que ganham vida, como espíritos, que estão entrando e saindo da própria montanha. Essas coisas são assustadoras. Tem rostos, parecem cinzentas, alienígenas. Bem, como qualquer maneira, eu não tenho permissão, como disse, para tornar essas coisas públicas, Joey. Assistam parte disso. Coisas horríveis e estranhas acontecem nos Estados Unidos. E também falam de abrir, ao mesmo tempo, portões no Oriente Médio. Isso vai para uma pergunta que acabou de fazer para Steven. Quando conversamos com o Dr. Mose, um curandeiro de terceira geração da nação Navajo. Mas o que estamos aprendendo é que a atividade nessas áreas parece estar aumentando dramaticamente. Agora, se isso foi parte da razão pela qual enviamos Chris, ele pegou uma equipe de filmagem e ele foi para a área de Sedona, você sabe, apenas para obter
ir lá conversar com as pessoas que acreditam que existem esses portais. Grande parte do nosso livro acabou sendo escrito sobre a área de Sedona, que é o extremo sul.